Talvez apenas a filosofia e não a economia de Karl Marx importe hoje em dia. Olá, seres pensantes que levam o conhecimento como entretenimento. Como vão vocês? Hoje, dia 5 de maio de 2018, faz 2 séculos que Karl Marx botou os pés no mundo para profetizar um mundo melhor, que ao seu ver ocorreria pelo que ele chamou de materialismo dialético, onde o comunismo viria com forças tomar o seu espaço no mundo. Já peço perdão por esse cenário aqui, nada a ver na cozinha e tal, mas fiquei sabendo do bicentenário do Marx só ontem, então acabei improvisando esse roteiro, estou improvisando esse vídeo, espero que me perdoem, tá bom? E antes de prosseguir, bora dar aquela moral pro canal. Deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Curtiu? Então vamos nessa. Nascido em 1818 numa cidadezinha chamada Trier, na Renânia, perto de uma fronteira com a França, esse barbudo conquistou o mundo com as suas ideias verdadeiramente revolucionárias. Ele acreditava que um mundo sem capitalismo é possível e que os seres humanos não serão livres até que esse mundo surja. Aliás, capitalismo é um termo cunhado pelo próprio Marx, em sentido pejorativo mesmo, ao contrário do termo mais generoso cunhado pelo seu predecessor, o Adam Smith, que seria um sistema de liberdade natural. Para Marx, o capitalismo seria um sistema econômico que, ao seu ver, se funda na exploração de trabalhadores pelo que ele entendia ser a mais-valia. Basicamente, a mais-valia seria o lucro resultante da diferença entre o que o capitalista paga ao trabalhador e o que o trabalho desse trabalhador vale de fato. Só que eu não quero aqui explorar as principais ideias do Marx, eu vou deixar isso para outra oportunidade aqui no canal. Hoje eu só quero tentar responder uma pergunta pertinente para o dia de hoje. Qual a relevância que Marx tem atualmente? E para isso vou pedir aqui a ajuda do filósofo americano Peter Singer, pelo qual eu tenho um apreço especialmente pela sua visão ética. Entre outras questões, Singer também tratou de Marx durante a sua carreira, elencando os seus aspectos econômicos, os seus aspectos políticos, éticos e mesmo axiológicos sobre a teoria do valor. Singer fala de Marx em suas diferentes instâncias. A emancipação em termos econômicos, a classe operária e sua alienação do trabalho, a relação de Marx com a teoria clássica da economia, a teoria do materialismo histórico, suas ideias revolucionárias em prol de um comunismo, além de questões mais atuais, como a questão da globalização, a China contemporânea, o meio ambiente e o que seria ou não relevante então de Marx para os dias de hoje. Conforme Singer, a primeira vez em que Marx trouxe à luz as suas primeiras ideias sobre economia foi no seu livro Sobre a Questão Judaica, que foi um livro que até, de certa forma, legou a ele uma certa fama de antissemita, mesmo que ele próprio fosse judeu. A despeito de Marx acolher esse estereótipo de que o judeu é alguém mesquinho, tão somente preocupado com dinheiro, ainda assim ele entendia que para superar a questão judaica nós precisamos combater os problemas econômicos na sua raiz, entendendo que é indo nessa fonte, a economia, a infraestrutura da sociedade, que nós poderemos mudar a superestrutura, que é o espaço onde as ideias emergem, seja pelas instituições, pela justiça, política, democracia e por aí vai. Mais tarde, focando justamente na economia, o Marx viu que a classe operária era uma espécie de antítese da liberdade, pois na sua época era comum ter de trabalhar umas 16 horas por dia para ter o sustento básico de cada mês. Não à toa existem aqueles que, como o filósofo marxista Terry Eagleton, entendendo que o marxismo é sobre lazer, não trabalho. É um projeto que deveria ser apoiado por todos que não gostam de ter que trabalhar. Ele diz que as atividades mais preciosas são aquelas feitas por vontade. E a arte é, nesse sentido, o paradigma da atividade autenticamente humana. Talvez seja daí que surgiu a fama de que marxistas são um bando de vagabundos. Mas sejamos generosos. Tem que ser muito canalha para achar razoável 16 horas de trabalho de subsistência, vamos combinar. Hoje, entretanto, as coisas são diferentes. Talvez Marx não conseguisse, na sua época, projetar um mundo onde 8 horas diárias de trabalho, como ocorre geralmente aqui no Brasil, bastassem para garantir um salário minimamente decente. Coisa que pode variar dependendo do país, alguns aceitando 4 horas de trabalho diário, outros aceitando trabalho por produtividade e não por escala de tempo e por aí vai.
A crítica de Marx aqui, porém, é mais filosófica do que econômica, porque o trabalho deve servir às pessoas e não as pessoas servirem ao trabalho. Por isso a arte, a filosofia e mesmo o lazer fazem um papel relevante na Revolução Marxista. Só que, conforme o Singer atesta, o problema do Marx não é exatamente a sua filosofia. É justamente a sua visão econômica que não encontra respaldo no que a gente conhece hoje em dia. Qualquer crítica que nós façamos aqui a Marx pode soar anacrônica e por isso mesmo cair em descrédito. Mas a gente tem que reconhecer que alguém que fez o papel de profetizar o mundo no qual o comunismo vence é alguém que, sim, deve ser criticado por suas previsões. E querendo ou não, é a economia de Marx que respalda as suas previsões. E se essas previsões não se consolidaram, então alguma coisa na sua economia não se encaixa na realidade. Como diz o Singer, a objeção de Marx à teoria econômica tradicional é que ela trataria como uma lei natural o que seriam trocas de mercadoria alienadas, onde as pessoas trocam dinheiro por produtos sem entenderem o que está em jogo nesse todo, nessa superestrutura com a infraestrutura econômica e por que isso seria danoso a elas. Referente a isso, eu vou deixar um paper que eu escrevi na descrição desse vídeo. A economia clássica não reflete uma economia política que faz análise das estruturas econômicas a partir das conjunturas diversas de uma sociedade e por meio também da história. Antes, o direito à propriedade privada é pré-requisito para que trocas do capitalismo sejam feitas. Trocas, na sua grande maioria das vezes, voluntárias, que são a base desse sistema supostamente maligno, onde os preços das mercadorias variam de acordo com oferta e demanda, buscando sempre o ótimo de Pareto, que eu vou falar um dia em algum outro vídeo, e não conforme a teoria do valor do trabalho, que eu já falei dela também no meu vídeo sobre meritocracia marxista. Assim, o Marx não quer apenas descrever o capitalismo, ele quer também prescrever onde esse sistema vai nos levar. Vendo a realidade do século XIX à sua volta, onde as revoluções industriais exploravam as pessoas na maior parte do tempo, enriquecendo os donos dos meios de produção, que quanto mais ricos ficavam, mais compravam máquinas para substituir aqueles trabalhadores, Marx via, obviamente, tal sistema como insustentável e contrário aos interesses do proletariado. Seria uma espécie de soma zero, como naquela música Chimbom Bom Bom. A ideia aqui é que o sistema econômico determina a natureza humana. Se o sistema está baseado na exploração, naturalmente o ser humano seria um explorador. Nisso, o Marx se baseia no Rousseau, que é o filósofo que acredita que o ser humano é bom por natureza, mas que é a sociedade que o corrompe. Assim, parece fazer sentido que uma mudança econômica na sociedade vá mudar também a natureza humana, mas isso está profundamente errado. Ao contrário do entendimento marxiano de que uma revolução socialista daria cabo de nos levar ao tão sonhado comunismo, onde as virtudes humanas, bem como a sua natureza benevolente, encontrariam seu lugar ao sol. O fato é que o poder que precisa ser exercido pelos representantes do proletariado no governo apenas faz com que esses supostos representantes do povo sejam eles mesmos partes do governo, ao invés de dar fim ao Estado burguês. Mikhail Bakunin, um anarquista russo e arqui-inimigo do Marx, já dizia isso no seu livro Estatismo e Anarquia. Esta minoria, porém, dizem os marxistas, compor-se-á de operários. Sim, com certeza, de antigos operários, mas que, tão logo se tornem governantes ou representantes do povo, cessarão de ser operários e colocar-se-ão a observar o mundo proletário de cima do Estado. Não mais representarão o povo, mas a si mesmos e as suas pretensões a governá-lo. Marx tinha uma visão sobre a natureza humana bastante equivocada, pois ele não considerou um dos pilares da economia clássica, que seria o sistema de incentivos. Hoje em dia, com estudos da economia comportamental, que está dando muitos prêmios Nobel por aí, por sua ligação direta com a psicologia, a ciência da mente humana é por isso mesmo o mais próximo que temos de entender a nossa natureza, vemos que os agentes econômicos melhor cooperam entre si quando eles são incentivados a isso. Se para chegar ao comunismo é necessário um Estado forte e interventor, como seria o socialismo, nós não podemos ser ingênuos de acreditar que aqueles agora no poder
do Estado, liderando o Estado e uma nação, vão simplesmente largar o osso em prol da sociedade. Essa narrativa é muito bonitinha, mas se você quer entender melhor isso, vai lá no meu vídeo sobre 10 princípios da economia. O Singer deixa claro: a abolição da propriedade privada dos meios de produção não torna funcionários comunistas em pessoas totalmente altruístas e dispostas ao bem do povo. E a União Soviética é apenas um exemplo disso. Em suma, Marx acreditava que o capitalismo levaria cada vez mais pessoas a serem trabalhadores assalariados, vivendo tão somente pela sua subsistência. Afinal, a geração de riqueza viria cada vez mais para os mais ricos, enquanto os pobres seriam cada vez mais explorados. A classe dos mais ricos, dos burgueses safados, iria então encolher, enquanto a classe de mais pobres iria aumentar. Hoje em dia, essa visão parece se corroborar com alguns estudos, como um da Oxfam, defendendo que em 2017, 82% da riqueza gerada ia para o 1% mais rico da população mundial. Sobre isso, o Singer tem uma visão muito interessante, mas tão interessante que eu vou ter que ler aqui para vocês. Marx pensava que o capitalismo levaria a um número cada vez maior de pessoas se tornando trabalhadores, sem propriedade, vivendo pouco acima do nível de subsistência, enquanto a classe capitalista ficava cada vez menor. Ele achava que isso aconteceria primeiro nos países capitalistas mais avançados. Elevaria a uma classe trabalhadora grande e empobrecida surgindo e derrubando o capitalismo. Ele estava claramente errado sobre isso. A classe trabalhadora nos países capitalistas mais avançados está muito melhor do que no tempo de Marx, e as revoluções comunistas ocorreram exclusivamente em países menos desenvolvidos, nunca nos mais avançados. Alguns marxistas tentaram defender a visão de Marx, dizendo que o capitalismo se tornou global e que os trabalhadores dos países em desenvolvimento são agora o proletariado global. Mas se assim for, é claro que eles não estão unidos e não têm perspectiva real de derrubar o capitalismo global. E de qualquer forma, os fatos são que, mesmo para os trabalhadores dos países em desenvolvimento, o número em extrema pobreza está diminuindo e não crescendo. Entretanto, o Singer não é o único a apontar um problema central nessa tese, nessa previsão do Marx. O famoso psicólogo Steven Pinker também mostra como essa desigualdade econômica não significa um número cada vez maior de trabalhadores vivendo num nível de subsistência no capitalismo global. Ao contrário do que diz a erudita e popular música Xi Bom Bom Bom, enquanto a desigualdade econômica se acentua e os mais ricos vão ficando cada vez mais ricos, os mais pobres vão ficando cada vez menos pobres. O site allworldindata.org mostra todas as diferentes estatísticas que você precisa conhecer para acreditar nisso. Aliás, o próprio livro best-seller do economista francês Thomas Piketty, O Capital no Século XXI, atesta que a tendência é que os mais pobres fiquem cada vez mais ricos, embora lentamente, é claro, e também ele não dá nenhum respaldo para o marxismo, embora ele admita que uma certa igualdade econômica seja preferível. O fato é que hoje, após 200 anos desde que Marx pisou nesse mundo, não é exagero dizer que as suas teorias foram falsificadas ou estão desacreditadas e por isso mesmo são agora obsoletas. A questão é o quão relevante Marx é atualmente. Os regimes que se declararam comunistas ou socialistas ou marxistas, de certa forma, contribuíram para a queda da reputação do Marx, porque viam em Marx uma espécie de guru da revolução. Só que para o Singer, não há evidência alguma de que Marx pudesse apoiar qualquer um desses regimes que usaram das suas ideias ou do seu próprio nome, como a União Soviética, a Coreia do Norte, China, Cuba e por aí vai. E aí que surge aquela diferença entre socialismo real e socialismo utópico. A crítica que a gente pode fazer ao Marx hoje em dia é sobre a sua visão da natureza humana, que reflete um entendimento errado sobre como a gente funciona. Como se bastasse uma mudança na infraestrutura da sociedade, uma mudança de planejamento econômico para que a gente simplesmente mudasse os nossos comportamentos e, portanto, conseguíssemos atingir o comunismo. Com certeza, se Marx é ainda relevante para o progresso da humanidade hoje em dia, não é pela sua visão econômica ou mesmo pelas suas diversas previsões sobre a sociedade capitalista. E talvez Singer esteja certo quando ele afirma que, ao menos a filosofia de Marx, aquela que fala da alienação do trabalho e a sua visão sobre
a história, o percorrer da história por meio de um materialismo dialético, seriam visões razoáveis ainda hoje em dia. Só que aí a gente vai ter que ver o que outros intelectuais, como Max Weber, Ludwig von Mises, Karl Popper, Hayek e uma vastidão de outros que ainda não completaram um bicentenário de existência, têm a dizer sobre essas ideias marxistas. Isso pode ser perigoso, desastroso mesmo para o marxismo, que corre o risco de ser abandonado nas prateleiras, tal como, ironicamente, a sua dialética histórica preconizasse o seu destino, o de ser superado como uma mera antítese, sendo a síntese o fortalecimento e a permanência do capitalismo global. Então é isso, pessoal, as referências estão todas na descrição desse vídeo e eu convido vocês a comprarem os livros que eu deixei aqui pelo link da Amazon. Isso vai me ajudar pra caramba e espero que vocês tenham interesse. E eu quero agradecer profundamente aqui o apoio do Gabriel de Moraes, do Lourenço da Almeida e do Marcos Oliveira, que me ajudam financiando esse projeto, esse canal que eu compartilho com vocês e trago conteúdos diversos semanalmente. Muito obrigado, caras, vocês são, demais. E se você ainda não é um apoiador e quer me ajudar a divulgar mais filosofia pela internet, pelos 4 cantos da web, já sabe o que fazer, né? Os links estão todos na descrição, você pode me apoiar de diferentes formas, fazer diferentes investimentos na filosofia e no futuro da educação filosófica no Brasil, e eu só agradeço imensamente. Meu nome é Alisson Augusto e a gente se vê no próximo episódio. Fiquem ligados que uma nova programação está por vir e eu espero vocês com mais constância e mais interação aqui nesse projeto que é de todos nós. Um forte abraço.